Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nosso estudo sobre o sistema imune. Nessa série de vídeos estamos destrinchando os principais componentes do sistema imune e como que eles funcionam. Hoje vamos falar do sistema complemento. Se você quer saber como ocorre a via lítica final do sistema complemento, é só colar comigo que a gente continua logo após a vinheta. Bora lá! Bom, pessoal, então estamos aqui para falar então das vias finais do sistema complemento e nessa tabela nós podemos ver aqui os seus componentes. Como de praxe, esse vídeo faz parte então de uma série sobre os componentes do sistema imune. Estamos falando dos componentes humorais, especialmente o sistema complemento. Em vídeos anteriores nós falamos das vias de ativação do complemento, da via clássica, da via das lectinas, da via alternativa, e comentamos como cada uma dessas vias se diferencia das outras, mas todas culminam com a ativação desses eventos finais que nós chamamos de via lítica, porque ao final haverá a lise da célula-alvo. Então tem vários componentes, depois dos componentes a gente vai ver o mecanismo, como eles interagem, ao final apresenta um videozinho para a gente fechar essa parte da via lítica do sistema complemento. Beleza? Vamos tirar aqui a minha imagem para não atrapalhar as próximas imagens que eu vou passar aí no vídeo. Aqui a gente tem então a molécula C5, que eu já tinha mencionado nos outros vídeos, que é clivado em C5A e C5B. O C5A tem um potente papel inflamatório, como a anafilotoxina, e o C5B é mais pesado, vai então se ligar à superfície microbiana e vai servir como uma espécie de âncora para iniciarmos aí a montagem do complexo de ataque à membrana, ou MAC, que vai ser composto aí por várias estruturas do sistema complemento. O C6 vem logo após o C5. Como assim? O C6 se liga ao C5b e também vai receber o C7. Esse C7 ele vai ser importante porque, olha lá, o C7, o que ele vai fazer? Ele vai estar ligado ao C5b e o C6 e vai se inserir na membrana lipídica da célula-alvo. Ele tem uma afinidade por estruturas lipídicas, então parte da sua molécula tem afinidade com os fosfolipídios de membrana e isso faz com que ele consiga perfurar parcialmente essa membrana. Posteriormente, a gente tem o C8. Olha lá, o C8 vai se ligar ao complexo aqui, ó, C5, B, 6, 7. Ele vai facilitar a ligação aí da molécula C9. E olha o que o C9 faz. Vai se ligar a essa estrutura C5B, 6, 7 e 8. Vai servir como uma espécie de âncora para estabilizar o C9 na superfície da membrana da célula-alvo. E o C9 é, digamos, o agente responsável pela perfuração completa dessa membrana. Então nós vamos ver nas próximas imagens como que o C9 consegue então perfurar, ele vai se polimerizar, então na verdade são várias moléculas de C9 que depois vão se ligar nesse complexo para de fato formar um poro. Então vamos ver aqui o mecanismo pelo qual a via lítica age. A gente tem aqui o C5, ele é clivado, formando C5A, C5B. C5A vai estimular o processo inflamatório e o C5B vai se estabelecer aqui na membrana plasmática da célula-alvo. Esse C5B ele consegue recrutar o C6. Esse C6 ele consegue aqui, recrutar o C7. Eu vou ter aqui C5B, 6, 7 e depois também o C8. Reparem que eles vão cada vez aqui aprofundando na membrana da célula-alvo até o C8. O C8 junto com o C5, B, C6, C7 vão servir de base para a chegada do C9. E o polímero de C9, que são várias estruturas da molécula C9, vai se unir aqui para formar esse poro, que é o que nós chamamos de complexo de ataque à membrana, que é o poli-C9. São vários monômeros da molécula C9 para formar esse poro. E uma vez que esse poro é formado, a célula vai perder aquela importante função da membrana, que é controle do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, vai permitir, digamos, a entrada e saída de substâncias do meio intra para o meio extracelular, e isso vai fazer com que a célula seja destruída a partir da destruição da sua membrana. Então, por isso, é chamado de complexo de ataque à membrana,
também pertencente a essa fase chamada de via lítica, porque causa a lise celular. Nós vamos ver para um mecanismo parecido, tem algumas células do sistema imune, como as células natural killers, por exemplo, que têm algumas enzimas que elas secretam que são também capazes de causar perfurações na membrana de células-alvo. Então a gente pode ver aqui nas imagens, né, a gente pode ver aqui a formação do complexo aqui na superfície celular, né, de vários ângulos diferentes. Olha aqui o MAC, olha em outra vista como que ele fica. É de fato um rombo, né, que vai acontecer aí na superfície celular. E aqui chama a atenção que tem algumas bactérias, né, especialmente aquelas do gênero Neisseria, que são muito sensíveis ao complexo de ataque à membrana, enquanto, por exemplo, bactérias gram-positivas vão ser relativamente insensíveis. Então, existem alguns alvos que vão sofrer mais, como a gente fala aqui do gênero Neisseria. Então, quando se fala de infecções causadas por bactérias do gênero Neisseria, pessoas que têm deficiência da formação do MAC vão sofrer um pouco mais com esse tipo de infecção. Aqui vou mostrar então um videozinho que mostra essa fase final de ativação do complemento. O pequeno fragmento peptídico liberado por essa clivagem. Então esse videozinho é a continuação de um vídeo anterior que a gente viu lá na ativação da via clássica. E aqui a gente está vendo a final da via clássica, mas vale a mesma coisa para a via alternativa e também para a via das lectinas. E aqui a gente está mostrando aqui a molécula C5, né, sendo clivada para dar sequência à via lítica do complemento. O C5A é uma potente anafilotoxina e é também o mais importante quimioatraente derivado do sistema do complemento. O fragmento grande, o C5b, atua iniciando a formação do complexo de ataque à membrana, o estágio terminal da cascata do complemento. Nesse processo, o C5b se associa com o C6 e o C7. O C5b por si só não se associa à membrana e a molécula C7 permite que este complexo se insira na membrana da célula bacteriana. O C8 também se liga ao complexo C5b, C6, C7 e se insere na membrana celular. O complexo C5b, 6, 7, 8 catalisa a união de moléculas C9 para criar poros cilíndricos que atravessam a membrana celular. Os poros rompem o equilíbrio iônico e o balanço osmótico, matando a célula bacteriana. Super interessante, né, pessoal? Então, o sistema complemento é ativado de 3 vias, basicamente: a via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. Com isso, a gente evolui para a via lítica, que a gente acabou de ver o videozinho, e só esse videozinho para fechar essa fase do sistema complemento que a gente está estudando. Vale o seu like, não vale? Então metralha esse like aí para mim, ajude no crescimento do canal, se inscreve no canal, mantenha o sininho ativado para que a gente, nos próximos vídeos, se encontre falando mais um pouco sobre o complemento. No próximo vídeo, nós vamos falar então como o nosso organismo reconhece as moléculas do complemento, que vão ser importantes para identificar os patógenos, por exemplo, bem como vamos fazer uma recapitulação sobre o mecanismo pelo qual o sistema complemento atua na forma de historinha. Então nós vamos tentar resumir tudo no vídeo onde eu vou comentar aqui com vocês. Posteriormente a isso, vamos falar das doenças associadas ao sistema complemento, onde a gente fecha basicamente o sistema complemento e parte para as outras proteínas que a gente tem aí solúveis no nosso corpo que funcionam de modo inato para proteger o nosso organismo, que é uma das funções básicas do sistema imune. Beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!